Olha aí, meu. Rádio Geeks, estamos de volta. Dá meu endereço ao diabo. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Tô dentro da piscina. Não sei. Só sei que foi assim. É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão. Vamos fechando as portas, ficando pelado. Fica na moral pro cachorro. Que satisfação, aspira. Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas e isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas e geralmente está comigo a Bárbara Mascarenhas, mas infelizmente a voz dela ainda está parecendo a Daniela Sicarelli em versão drag queen. Para acompanhar a gente... Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo. Tá todo mundo rindo aqui. Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android. Para de rir, velho. E nos ouvir pelo site Rádio Geek. Fala pra pessoa parar de rir. Lembrando que você consegue conferir o nosso programa completo no app da Rádio Geek, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Estamos como @RádioGeekBR e @Cine Destilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @Babi Mascarenhas. Mande uma mensagem pra gente ao vivo, pode ser comentando na live do Facebook que estamos acompanhando, ou mande uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11 97313 6617. Hoje é dia 19 de agosto e vamos falar sobre efeitos visuais no cinema de baixo orçamento e no cinema de guerrilha. Temos convidado o Pedro Martinho, cineasta e editor, que faz efeitos visuais em diversos projetos diferentes. Ele também é amante do cinema trash, professor de alemão e gosta de andar nu a cavalo em noites de terça-feira chuvosas. Não espalha. Tem que avisar pra galera, né? De repente tem alguém com exatamente esse fetiche ouvindo o programa, você sai daqui namorando. Bem-vindo, Pedro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiro um rápido intervalo musical. Vamos ver uma musiquinha aqui pra retomar a seriedade que tá foda. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.
Você está na Rádio Geek, meu. Voltamos aqui na Rádio Geek, nosso primeiro bloco pós-crise de riso. E estamos aqui com o Pedro Martinho para falar sobre efeitos, né? Então vamos começar com essa diferenciação. Vamos começar pelo começo. Existem dois tipos de efeito em cinema. Os efeitos... Exato. O que você faz durante a filmagem, na hora, então qualquer trucagem de câmera, efeito de perspectiva forçada, uma explosão prática, se você tacar fogo numa coisa de verdade no set... Isso é uma coisa. O que eu faço é outra coisa, que é você fazer os efeitos em pós-produção no computador que você pode trabalhar de cueca. Essa é a principal diferença. Não, o primeiro tipo de efeito chama efeito especial, que você vai fazer no set. E o efeito visual é o efeito trabalhado em pós-produção. Legal. Então, é bom a gente fazer essa diferenciação, né? Primeiro porque muitos desses efeitos... visuais, né, que você está falando, são relativamente recentes por causa da democratização do computador, né, do quanto que Exatamente. A gente conseguiu até trocar alguns efeitos práticos por efeitos visuais, né, então um tiro, por exemplo, você pode pegar uma arma de airsoft, fingir que o cara tá dando tiro, você coloca um flare, coloca um barulho de não sei o que e pronto. Coloca uma coisa ali e o resultado fica tão bom que, para um projeto de baixo orçamento, principalmente, você passar por toda a burocracia que você precisaria para fazer um tiro prático é uma coisa que não compensa. Inclusive, isso é algo que você fez no filme SP Crônicas. Você colocou flare, eu coloquei alguns flares, alguns muzzle shots. Se eu não me engano, teve um tiro prático no filme. O resto foi tudo feito digitalmente. E aí você aproveita e você estuda, né, a física disso, né? Então, esse que é o grande gargalo, né? Você vai ter que pegar algo real para você poder descobrir como que você vai criar isso em sua forma digital, a menos que você esteja inventando algo do zero, que aí eu vou fazer um alienígena com 6 pintos, eu vou deixar ele com subsurface scattering de X, porque ele, no planeta dele, ele absorve a luz de uma forma diferente. Funciona assim, mais ou menos. Eu lembro de... pequeno, começando a me interessar por isso, eu vi uma entrevista, era um making of do Harry Potter 3. E era a própria J.K. Rowling comentando dela entrar numa sala um dia e tem uma galera com um monte de osso. Porra, é essa de osso que eles estão fazendo? A gente tá tentando imaginar como seria um hipogrifo na vida real. Então, é uma coisa completamente imaginada. Você parte do esqueleto pra fazer a explosão do SP Crônicas, que eu fiz junto com meu parceiro Fernando Antiqueira, o Visconde de Sabugosa. A gente assistiu alguns vídeos de explosões, revi vários episódios de Caçadores de Mitos pra isso. Mas a questão do muzzle flash, basicamente, porque tem aquela coisa, quando um efeito ele é feito várias vezes, e tiro é um efeito relativamente comum, você já tem alguns pacotes que você pode utilizar. Então a gente comprou um pacote que chama Action Essentials 2, um pacote da Video Copilot, e usamos os que são tiros captados. A pessoa capturou os tiros, fotografou e a gente usou isso. Então, basicamente, você vai na frente de uma tela verde, você dá um tiro com arma real e aí você consegue recortar. Você consegue recortar. No caso, é uma tela preta, não uma tela verde. Você depois coloca isso como screen. Então, você só pega a luz que foi gerada pelo coisa. E aí tem os detalhes que é pra fazer ficar bom, né? Você colocou isso, mas o tiro, ele... E o recuo da arma. Você tem que criar isso digitalmente. Então é uma coisa muito difícil de fazer. Efeito de tiro é um dos mais... E colocar a cápsula voando também, né? Colocar a cápsula voando. Teve uma que eu fiz em slow motion. Nessa eu já tive que ir abrir o software 3D e passar algum bom tempo brincando com a simulação de física e com a iluminação da coisa. Mais um bom tempo no After compondo pra fazer a coisa funcionar. É que você tem que explicar um pouco pra galera que nunca mexeu com nada de computação. Eu vou falando nerd. After Effects é um programa, né, muito utilizado em pós-produção de filmes, principalmente, né, nos filmes que a gente trabalha. A gente geralmente usa um programa de edição e separado você usa um programa que você faz uma série de efeitos especiais ou que você coloca... Um programa de composição de vídeo, na verdade. A composição de vídeo é uma das etapas do efeito que você vai pegar e pegar elementos de origens diferentes e juntar numa coisa só, de forma que você espera que não se perceba
que aquilo é um efeito. Isso pode vir desde você filmar algo na famosa tela verde ou tela azul e substituir aquela imagem por uma imagem real ou uma composição. E aí você finge que eles estão em outro lugar. Até você pegar, que nem fizeram no Logan, né? Que eles pegaram algumas cenas lá, o cara dirigindo, aí trocaram pelo rosto do Hugh Jackman. Então, como tá tudo meio blur, meio rápido, parece que é ele mesmo, o seu cérebro não percebe que é outro cara que tá lá sentado. Ou você pegar uma imagem que foi produzida no software 3D e combinar essa imagem com um ambiente, fazer essa imagem bater. Quando você fala software 3D, o que é isso? O software 3D, ele é um software que você cria modelos em 3 dimensões. As pessoas pensam, quando se fala 3D, as pessoas pensam muito em 3D daquele que você tem que botar o óculos. Não é nada disso. Que você tem 3D que eu tô falando é uma coisa meio... O tipo de tecnologia que se usa para fazer as animações da Pixar, da DreamWorks. Esse tipo de 3D. Você usa o mesmo tipo de coisa. Então, se eu quero fazer uma batida de carro, eu crio um modelo de um carro, eu reconstruo o movimento da câmera na filmagem, crio modelos em 3 dimensões para todos os objetos com os quais o carro vai ter que interferir, tanto questões de reflexo, quanto questões da física mesmo da batida. Eu faço a batida acontecer dentro do computador, aí eu deixo meu computador fritando para renderizar isso, para transformar isso numa imagem. A questão do computador fritar é muito importante também, né? Então, quando você tá criando algo que não existe, né? Você tá meio que dando todos os parâmetros pro computador, você tá falando, então, água, né? Acho que é o mais difícil até hoje, né? O primeiro foi a tempestade perfeita, né? Que foi a primeira vez que eles trataram a água como 2 formas de cálculo diferentes. Né? A massa geral a água e tem essa dificuldade que é os respingos, né? Hoje a água é um desafio pra gente que tá no mundo independente, porque esse é um tipo de problema que você joga dinheiro nele e ele desaparece. Então você compra ferramentas melhores, você compra máquinas melhores. Pra gente que tá no cinema independente, a água é um desafio muito grande. Pra quem tá em grandes produções, hoje em dia... Mas mesmo assim, né? Eles fizeram essa troca de como tratar a água, né? Então hoje a água é tratada em formas diferentes, né? Você tem desde o respingo que tá caindo na janela... São tipos de processamento diferentes. O respingo vai ser feito por partículas e você tem a massa do oceano inteiro, né? Exatamente. Então A Vida de Pi foi um filme que eles fizeram isso, que eles trataram a forma com formas diferentes. Mas tudo isso pra explicar aqui, quando você tá mexendo com uma grande quantidade de dados que precisam obedecer à física... E obedecer uma série de regras de iluminação, obedecer a um espaço limitado que vai ser comportado dentro da câmera, você precisa dar espaço para isso calcular. Né? Então o seu computador vai ficar, quando a gente fala fritando, né? A gente tá deixando a CPU do computador lá esquentando, né? O seu computador vai ficar tão quente que se você não tiver um bom espaço arejado, ele vai desligar sozinho e você vai perder tudo que você estava fazendo. No Matrix Reloaded, né? Foi um filme que aquela cena da briga com os Smiths, né? Eles já tinham inventado uma tecnologia nova para esse filme, que era de pegar completamente o rosto dos atores, né, digitalizar e ver como que cada dobrinha do rosto, né, tá se portando em 3 dimensões. E aí eles, em outra base, filmaram a atuação do cara para poder fazer uma retroprojeção digital daquelas expressões em cima de uma animação 3D para poder reconstruir aquela interpretação em um mundo digital, né? Então você tá vendo o cara atuando, mas na verdade é como se fosse uma sombra dele. Como se fosse uma recriação daquele movimento, onde você pode fazer algumas alterações, alguns ajustes. Esse tipo de coisa, pro nosso mundo independente, ainda é muito... pro Brasil, né? Mesmo pro mundo do cinema de grande orçamento brasileiro, isso é uma tecnologia... A gente não tem os equipamentos, teria que ser tudo importado, tudo trazido pra cá, né? E aí, só de imposto que você vai pagar pra importar tudo. Ou nem importar, ou às vezes você faz a própria pós-produção toda lá, porque você vai ser tudo num estúdio de captura de movimento. Mas aí não é Brasil. Mas aí a passagem de avião há de ser mais barata que isso. Só que a gente tá falando, né, cinema nacional, cinema, né, independente de guerrilha, né? Então, tudo isso que a gente tá falando, na verdade, é pra estabelecer essa diferença de que antes de computação,
né? E depois da computação, computação. O que isso influenciou. Então, lá antigamente, né? Se você pegar Sunrise, né? De 1927, do Murnau, a grande sacada daquele filme é que tem uma cena em que ela tá conversando com o personagem, né? E ela sussurra algo pra ele. E você vê as palavras aparecendo na tela e derretendo, né? E aquilo era do caralho naquela época. Era uma coisa, né? Que esse filme tem uma outra passagem que as pessoas vão andando e o cenário vai mudando. Sim. Isso é um dos primeiros precursores de tela verde, que se usava, na verdade, uma tela preta que não expunha. Portanto, que não refletia a luz, porque era uma tela preta. Portanto, essa parte não ficava exposta do filme. E isso era usado com uma série de processos para combinar imagens filmadas depois. Que hoje a gente faz digitalmente também. Só joga um em cima do outro, coloca uma transparência. Hoje isso é uma coisa que qualquer um com uma cópia do After Effects ou qualquer outro software de composição que exista pode fazer em casa depois de estudar por um fim de semana. Até se você colocar algum app de celular específico pra isso, você consegue fazer, né? Então, a gente tá falando de algo que na época era incrível e na época era como que os caras fazem isso? É uma tela verde. É uma tela verde. Beleza, entendi. Então, beleza. Todo mundo já sabe. Então, isso aí já é compositing, que chama, né? Compositing. Tá. E aí você tem o que o Alfred Hitchcock fez no The Birds, por exemplo, né? Que ele fazia compositing, só que com mate. Então, você pinta, né, como que você quer que seja aquele fundo, né? Você faz um desenho. Os 12 Mandamentos também, né? Eles pintaram grandes telas, né, de dezenas de metros de altura. E aí você deixa meio porcamente iluminado pra parecer que é de verdade. Coloca o cara em primeiro plano, né? Ilumina direitinho, pum, parece que o cara tá na frente. Muitas vezes isso foi feito também pintando em vidro e colocando na frente da lente, o que tem algumas limitações, obviamente, mas isso também foi uma técnica muito utilizada antes de você conseguir fazer isso. Que aí você força a perspectiva, você força a perspectiva. O problema é que o ator nunca pode passar na frente da imagem, porque senão ele vai estar passando por trás da pintura e vai ficar ridículo. Entendi. Então, os filmes antigos de ficção científica, né? Que você sempre vê que lá no fundo tem... sempre no canto direito da tela ou no canto esquerdo da tela, você tem a cidade futurista, né? Então, aquele é o que foi pintado e colocado na frente do vidro. Show. E aí você tem... o que mais que tinha? Aí os efeitos com próprio maquiagem, né? Prostética, sim, né? Que já entra na parte de efeitos práticos. A animatrônica é uma coisa que hoje... Eu acho um assunto interessantíssimo, mas hoje muito do que era feito com animatrônica. Então, animatrônica é você literalmente fazer um robô e colocar ele no filme. Alguns dinossauros do Jurassic Park foram feitos com animatrônica ainda, outros foram feitos em 3D já. Inclusive, essa é uma das grandes sacadas, né, dos efeitos visuais, é saber onde dosar, né? Saber onde que enganar essa transição, né? Você usa a mágica do cinema e da edição e do corte pra você saber, então, eu tenho 3 segundos de uma cabeça de dinossauro em animatrônica que vai abrir a boca, porque eu vou enxergar dentro dos dentes, mas aí quando eu estiver de longe e eu precisar mostrar o corpo inteiro, aquilo eu vou fazer digital, porque eu não vou construir esse cara de 100 metros de altura. Exatamente. E vai ficar desconjuntado, não vai ficar tão fluido, né? Então aí você brinca com essas transições para deixar o mais fluido e verossímil possível. Sim, né? O que é um dos grandes desafios, né? Lógico, no cinema existe muito acho que em qualquer área que lida com tecnologia existe muito um fetichismo técnico, né? De você fazer as coisas porque você pode fazer. E... Que é toda vez que aparece um Polar Express, né? Ou aquele que o Tom Hanks fazia 7 personagens. O filme que o Tom Hanks praticamente fez sozinho. Por quê? Porque podia, né? Porque dá pra fazer. Isso tem uma certa importância, porque isso impacta em um desenvolvimento de uma tecnologia que... sim, não, é essencial. A gente vai acabar em algum momento falando do James Cameron aqui, né? Porque com certeza. Não tem como não falar dele falando de efeitos, né? De qualquer tipo. Ele é um cara que entende o processo inteiro, que pesquisa muito nerd, muito... Sim. Né, comprometido, né? A fazer algo completamente diferente. E eu acho que ele aprendeu muito com O Segredo do Abismo, né? Que ele tinha um terceiro ato muito diferente imaginado para aquele filme. Ele não conseguiu filmar.
Ele não conseguiu realizar a parte técnica do que ele tinha planejado. E o filme saiu diferente do que ele queria. Ele não ficou feliz com isso, né? Ele se sentiu... E quando ele foi fazer o Avatar, ele falou o oposto, né? Falou, eu vou fazer esse filme quando tiver todas as tecnologias. Quando der pra fazer, eu faço. E aí foram aparecendo, né? Então era uma coisinha aqui, né? Que era o mocap, né? Então captura de movimento de pessoas, né? Então começava só com... O Final Fantasy, acho que foi o primeiro, né? Fazer isso da captura de movimento. Tiveram vários que tentaram. Teve aquele do Beowulf, lembra? O Beowulf já foi bem depois, né? Teve o próprio Polar Express, mas isso vai surgindo, essas tecnologias. O Polar Express eu sei que foi o primeiro a usar o negócio dos pontos no rosto, né? Pra você poder capturar todos os movimentos de rosto e jogar isso no todas as expressões e... E aí o Avatar, né, o que ele fez? Ele pegou essa coisa, pegou aquela outra coisa, inventou uma tecnologia nova que era pra poder renderizar na hora, né? Que era pro cara que faz a captura de movimento olhar na tela poder e ver, assistir, você olhar na câmera e você vê uma simulação, não era... Sim, não era perfeito, mas ele conseguia enxergar o que ia sair. Era bom o suficiente pra você poder ter uma noção legal. Será que eu preciso refazer ou tá bom, né? Será que isso tá pronto pra ser assistido, né? E isso muda bastante, né? Porque a gente que trabalha com isso, está muito claro isso na nossa cabeça, né? Mas isso é um dos desafios que a galera que vai trabalhar com efeitos, ou vai mexer com efeitos pela primeira vez, sente um pouco, que eu tenho uma imagem na minha cabeça, só que eu tô filmando parte dessa imagem no set e outra parte ela vai ser criada depois. Como é que eu explico pra todo mundo o que isso aqui vai ser? Como é que eu deixo claro? Aí você tem storyboard, simulações, pré-visualizações, todo esse tipo de coisa pra testes de efeito, que é uma coisa muito importante. Que é aquela famosa pré-visualização do Retorno de Jedi, né? Das Barbies e Kens em cima das motos, né? Que foram tentar construir aquela cena de corrida, né? Então eles tinham certinho assim, mas com Barbie e Ken numa moto. A gente, na gíria, fazer um monstro, né? Você faz um monstro do efeito. Às vezes fica monstruoso mesmo, mas você consegue pelo menos entender o que tá acontecendo. Porque eu falo pra você, imagina que tem um disco voador aqui. Tá, beleza, o disco voador ele para onde? O disco voador ele tem qual característica? Que é a questão da física, né? O seu cérebro sabe, quando ele olha pra alguma coisa, que aquilo não tá obedecendo às leis da física, né? Tipo, ele tá... Sim, isso é uma... Ele tá fora. Ou que ele não tá... Ou que parece... Uma dificuldade, por exemplo, que muita gente tem quando vai usar personagens animados no filme. Isso é uma das... Tanto que um dos desafios que você faz quando você estuda animação é você fazer um boneco levantando uma caixa pesada. Porque você simular o fato daquela caixa ter um peso, daquela caixa não ser só um monte de pontos dentro do computador que a personagem levanta sem problema nenhum. Pra você, ou seja, pra você simular que algo está pesado, de novo, volta aquela questão, você precisa da referência do mundo real. Precisa, então, filmagem de referência pra esse tipo de coisa é bem importante. Você vai olhar, você vai pensar, putz, ele deu uma parada, não foi um movimento fluido porque o negócio é pesado. Ele fez uma careta, pegou suor, e todas essas coisinhas juntas, né? Que o cérebro é muito rápido. Né? O cérebro é o melhor processador que existe, né? Então ele vai olhar todas essas micro coisas, subjetivamente você nem sabe que você percebeu. Né? Mas na hora que você assiste o filme, você fala, isso aí tá estranho, é porque faltou alguma coisinha, né? Eu tinha um professor de fotografia que falava uma coisa que ele resumia isso de uma maneira muito boa, que é você perceber que tem uma técnica e que a técnica foi mal utilizada. Tem um exemplo? Isso que a gente tá falando, de você pode até nem olhar e falar, tá, beleza, a luz na cena tá de um jeito, a luz no elemento colocado tá de outro jeito. Isso pode acontecer se você não colocar a luz da maneira correta. Quando você tá criando um elemento em 3D, a direção da sombra vai estar errada. Entendi. Então ele tá na frente de uma lareira, vem muita luz de lá, só que aí você vê ele tá preto, né? Não tem nada iluminando o rosto dele, ou tá em outra fonte de luz, tá como se tivesse... Sim, a luz o ângulo da luz tá diferente, a temperatura de cor da luz tá diferente. Um cara leigo, ele vai olhar pra isso, ele não vai ter a noção de como eu tenho, como você tem de olhar e falar, a luz tá torta ali, tá diferente. Ou às vezes aquele carro voador tá sem sombra. Mas ele vai perceber. Tá estranho. Tá estranho, tem alguma coisa errada.
Entendi. Ou uma coisa que é muito comum, que eu já apanhei um bocado com isso também, inclusive estudando, é quando você tem o elemento 3D que tá um pouco em foco demais, porque ele era pra estar no fundo, ele tá desfocado e você não pensa em desfocar ele. Ah, entendi. Ou até, aí, de novo, né? Você tem que pensar já antes de você ir pro set, como que o efeito visual vai integrar com a cena que você tá filmando. Sim, isso né? é importante. A gente, principalmente a pessoal do cinema de guerrilha, a gente tem muito essa coisa de pega uma câmera e vamos fazer meio que do jeito que dá. O problema é que isso é uma coisa que eu sempre sento quando o pessoal me convida pra fazer um efeito. Explico, efeito, assim... o efeito é um mini-filme, no que sentido? Ele tem pré-produção, produção e pós-produção. Então, se você quer, por exemplo, um disco voador no seu filme, primeira, qual seria a pré-produção disso? Vamos fazer um storyboard, eu começo a partir disso, vamos ver pra eu entender como que vai ser essa cena. Então, quais que Só pra quem tá ouvindo aí e não sabe o que é um storyboard, é um pedaço de papel, né, em que você desenha as cenas que você quer captar, né? Então, é o seu filme História em Quadrinhos. É o filme História em Quadrinhos. Mais ou menos isso. Tem storyboards que chegam a ser quase conceituais, assim, né? Você vê o storyboard do Taxi Driver, por exemplo, é um negócio tão solto e tão pouco detalhado, né? É mais uma indicação de movimento do que de detalhes, né? Uhum. Ou se você pegar o do Matrix, é uma história em quadrinho mesmo, né? Cada cena do filme tá lá retratada, com expressões, com... né, tem uma seta pra direita e pra esquerda avisando pra onde que a câmera vai mover. No caso do Bullet Time, tem um desenhinho lá explicando como o negócio vai ser. O 360. E então o storyboard é isso. Mas você vai fazer a pré, então você vai fazer o storyboard. Você vai fazer um storyboard, aí beleza. Então eu tenho que criar um disco voador em 3D. Tem algumas maneiras de eu fazer isso. Vamos lá, abro o software 3D, modelo, texturizo, faço tudo bonitinho. Tem durante a filmagem, é importante você tem alguns cuidados que tem que tomar durante a captura da imagem. E isso é uma coisa que é um pouco delicada, porque varia de plano para plano, varia de qual técnica vai ser empregada para fazer o efeito, qual maneira que isso vai acontecer. Então tem que ter alguém que entende do assunto auxiliando. E a pós-produção é a parte do composite, é você juntar tudo, isso se integra com a correção de cor do filme, se integra com todo esse tipo de coisa, pra fazer o disco voador bater, pra fazer o disco voador ficar uma coisa que não parecer que foi só photoshopado lá e colado em cima, né? Exato. O Photoshop, aliás, é um bom exemplo, né? Pra explicar para as pessoas de fora, né? O que é esse trabalho, né? O After Effects é um Photoshop que se mexe. Perfeito, né? Então, se você pegar uma foto que você tá na praia, né? Uhum. E você quiser photoshopar uma moto dentro da cena, né? Com você de biquíni lá da praia, você vai ter que... Eu de biquíni do lado da praia. Eu sabia que você fazia essa brincadeira. Você tem que imaginar eu de biquíni. No momento que eu falei, eu já sabia que ia rolar. Eu já tá... Não, você interrompido em 10. Fio dental. Foi em 5 segundos. Enfim. Aliás, você postou uma foto esses dias, de você na praia, que eu quase vomitei, cara. Foi tenso. Sabe quando você começa a dry heave, né? Tipo, por quê? Eu criei essa imagem pra mim, pra me assombrar pro resto da vida. Eu vou ter que avisar pra alguém fazer um monstro desses, porque é algo que mexe com você a nível celular, que você quer, né, arrancar os olhos. Isso permanece e você tem que colocar isso no filme de terror. Vamos fazer o nosso intervalo agora, Pazoto? Então vou fazer o nosso intervalinho aí, um pouco de faturamento e um pouco de musiquinha, e quando a gente voltar a gente conversa mais com o Pedro Martinho aqui no Cine Destilado, aqui na Rádio Geek. Vocês estão na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Aí, hora do comercial. Nós já voltamos, hein? Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97 313 6617. Você que tá ouvindo a Rádio Geek e gosta de muito rock and roll, fica ligado, porque o Calabouço do Rock chegou com muita pedrada! O negócio é muito louco, toda sexta, às 19 horas, comigo, Lucas Lima, e com a presença ilustre do grande, magnífico, ogro, Giovanni Ventura. Calabouço do Rock, todas as sextas, às 19 horas, na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.
Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Para celebrar os 80 anos do Batman, a edição de agosto do Mundo dos Super-Heróis investiga como o herói se tornou uma das figuras mais importantes da cultura nerd. A edição também apresenta as novidades do personagem nas telas e na HQ. E traz uma coleção de cards sobre os diversos trajes do Batman. E ainda os bastidores de The Boys, a nova série de sucesso do Amazon Prime. Teste nerd sobre o Homem-Aranha, resenhas e muito mais. Já nas bancas, venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Especializados em ar
apaixonado pelo... Voltamos aqui no Cine Destilado, toda segunda-feira, 17 horas, falando de cinema independente, cinema nacional, cinema de guerrilha, todos os acima, todos os conjuntos em que se misturam essas coisas e vira uma maçaroca, porque o filme teve uma cena que foi terceirizada no Tibete, e aí você não sabe mais se o filme é independente ou não, ou o filme foi produzido de uma forma independente, mas aí conseguiu distribuição, então acabou passando na Globo com uma puta campanha, mas continua sendo filme independente no fundo, então começa a ficar complicado essa questão. Mas estamos aqui com o Pedro Martinho falando sobre efeitos visuais, falei certo? Falou. Efeitos visuais, que são basicamente todos os efeitos que você pode acrescentar na pós-produção. Né? Exatamente. Então, estamos falando desde você criar um monstro alienígena de 7 cabeças até uma batida de carro ou um muzzle flash, né, de um tiro. Uma grande pergunta, Martinho. Então, já que estamos falando de Brasil, com certeza tem alguém aí que tá escutando, que tá curioso, né? Putz, eu queria fazer isso, né? Eu tenho um curta-metragem que eu filmei há 7 anos atrás, que eu queria tanto colocar sei lá... Me dá uma coisa bem fácil de fazer. Um rato voador, não. Um rato voador, não. Rato voador vai ser mais complicado. Mas uma coisa simples. Simplesmente fazer uma remoção de cabo, alguma coisa uma assim. remoção de cabo, aparece perfeito. o microfone em um momento. Perfeito. Ótimo exemplo. Então, tivemos até um exemplo prático desses, né? Vamos falar do Noite Escura da Alma, então, já que já lançamos o Noite Escura da Alma aqui. Já que podemos falar oficialmente. O Noite Escura, porque a gente tem outros projetos, né, que a gente tá envido juntos, que a gente não pode falar, que a gente quer muito, mas não pode. O Noite Escura da Alma já rolou, tá no YouTube, assistam. O Breno esteve aqui, né? Deu uma entrevista incrível conosco. No Noite Escura da Alma teve uma cena que foi uma cena linda, inclusive, que nas ruínas, né? Que, putz, né? Você fica mexendo no filme, o filme tá gravado em 4K, então você não consegue meio que ver, né, a tela inteira até muito tempo pra frente do filme, né? Que a gente, né, trabalhando, né, do jeito que a gente trabalha, sem porra nenhuma. Então, primeira exportação do filme, né? A gente colocou lá na tela um pouco maior, né, da sala. E aí, olha a cena lá e você vê o reflexo. Então, foi alguma configuração de obturador na hora de gravar com a câmera que estava aberto demais e gerou um reflexo da luz dentro e ficou lá. Você vê a equipe de câmera atrás. E, é uma cena que vocês tiveram que dirigir. Bom, você não tava lá, imagino, né? Mas eles tiveram que dirigir pro meio do nada pra pegar essa ruína em Manaus, né? E assim, não dava pra refilmar, né? É uma cena que já era. Ou você conserta isso na pós, ou você perde a cena. Ou você perde. E assim, na minha opinião, é uma das cenas mais bonitas do filme. Então eu falei pra dá um jeito de salvar essa porra. E aí ele ligou pra você, né? Então me explica, como que você consertou essa cena? Porque hoje você vê, tá lindo, tá no YouTube lá, você não percebe que tinha um problema lá. Então me conta como é que você resolveu essa cena. Problema de reflexo, geralmente, se a câmera estiver em movimento, você tem alguma facilidade que você pode pegar o que tá por trás do reflexo e sobrepor. Então você antecipa o movimento da câmera. Você pega o que estava antes e coloca depois. Então imagina que eu tenho uma porta de vidro e eu tenho um reflexo atrás. Tem 2 coisas que você pode fazer. 2 coisas que eu já tive que fazer. Uma é simplesmente você escurecer a porta de vidro pra você, quando você tá filmando no interior, apontando a câmera pra fora, e você tem um reflexo na porta de vidro, você escurece a porta de vidro e já era. Outra coisa que você pode fazer, no caso, por exemplo, da cena do Noite Escura da Alma, que era um reflexo por cima da imagem. Você ou ajuste fino na cor, ou você pegar partes do cenário, colocar por cima e fazer essas partes do cenário se moverem de acordo com o... Só que nesse caso era uma esteira estática, não era? Ou ela vira pra cima, Eu vou confessar, né? que eu não lembro como é que eu fiz essa cena especificamente. Tô tentando enrolar por algumas cenas nesse filme. Essa é uma das que eu não lembro direito. Teve uma que apareceu alguém no fundo que eu só escureci. Que era o Tchê. Você apagou o Tchê. O Tchê Moraes, que também tava aqui pra falar do filme do Rota. Era ele que tava sentado lá, que era a cena que ela fala que ela tá grávida. E aí, verdade, aqui tinha na direita, tinha alguém no fundo. Isso. Porque é que eu editei esse filme, né? Então o James tem tudo na cabeça Eu vi direitinho. todas essas cenas, né? 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes, e eu sei quais que tava o problema, porque toda vez eu via a cara do Tchê lá com cigarro na boca, eu ficava... Puta que pariu. Então, esse aí eu imagino que era mais fácil, porque tava preto, né? Era só você escurecer. Só escurecer e já era. Mas já tive que fazer microfone aparecendo num espelho no filme.
Putz, aí é complicado, imagina. Dependendo de como for, porque se eu tiver no fundo uma parede branca, eu posso simplesmente pegar outro pedaço de parede branca e colocar por trás. Você meio que Photoshop, você recorta e cola em movimento. O complicador disso é o movimento da câmera. Então, para isso existe uma coisa chamada tracking, que é você recriar o movimento que alguma coisa, ou que a câmera está fazendo, ou que alguma coisa dentro da imagem está fazendo. Então, é como se você estivesse criando o movimento da câmera, você estivesse criando esse movimento digital, né? Digitalmente. Isso é uma maneira de fazer. Ou eu posso simplesmente ter um vídeo que é só o James andando, eu falo, computador, siga o olho do James. E o computador vai seguir, ele vai pegar uma imagem do seu olho e comparar. Geralmente você faz na narina porque é um ponto de contraste alto no rosto, que já tá ali colocado pra você. Entendi. E você segue narina, orelha, canto do olho. Você se vira, você acha um ponto de contraste na imagem, se não tiver um ponto de contraste, você se fudeu, você vai ter que animar na mão. Aí você tem que ir frame por frame do filme, procurar onde foi o movimento e rotoscopia, que é você desenhar em volta do que você quer recortar. Não é exatamente uma rotoscopia. Rotoscopia seria você fazer um desenho por cima de uma filmagem. Tá. Tanto pra animação, quanto pra você recortar alguma coisa do filme. Tá. Isso aí é uma outra coisa. Eu tô só seguindo uma determinada imagem. Às vezes, mesmo quando você faz o track digital, você tem que dar uma ajustada manual nele pra a coisa funcionar. Silêncio. Esse é o silêncio que eu tava te falando na intervalo. Que fica aquele silêncio mortal da rádio e que alguma coisa precisa ser falada, porque senão você liga e não tem porra nenhuma acontecendo. Você tá dois idiotas olhando pro outro pensando. E eu tô relembrando momentos tristes que eu tive que ficar ajustando efeito na mão. Hello darkness, my old friend. Tipo isso. Só o som do computador fritando e o cheiro do seu cabo esquentando demais. Em dia de calor, meu Deus. Quando você precisa editar e renderizar alguma coisa. Dezembro, a pior coisa é trabalhar dezembro, janeiro, porque chove, cai a luz, você tá no meio do trabalho. É terrível. É terrível. E mesmo que você tiver um no break, né? Que você tiver uma hora a mais, né? No break vai dar tempo de você dar um Ctrl S. Então, você vai ter que interromper de qualquer jeito. Você vai ter que interromper. E eu não quero ligar meu computador de novo quando a luz tá caindo, porque eu não quero queimar meu computador, porque o computador não foi barato. Então, tem esse problema também. Vamos falar disso um pouco. Então, que a gente começou a falar disso e acabou sidetrack, né? Então, Esse meu comentário nem foi pra trazer a gente de volta pro assunto nem um pouquinho. É ótimo, eu aproveito. Então, a pergunta era, né? Então tem um cara que tá em casa, tá ouvindo, eu quero entrar eu quero fazer isso aí. Então a primeira coisa que você vai precisar é um computador. Né? Porque são efeitos visuais, né? Então a gente não tá falando de sangue falso, a gente não tá falando de comprar látex, de comprar squids, né? Aqueles negocinhos que explodem embaixo da roupa pra fingir que tomar um tiro. Não, a gente tá falando de você ter um computador que pegue imagens geralmente de grande tamanho, né? E em RAW, né? Então vai ter uma série de cores dentro dela, né? Que ainda não foram tratadas e não sei o quê. Então são arquivos muito grandes. Então você vai precisar de espaço de armazenamento, né? Tem filme aí que você usa, né, 20 HDs de 4 teras, né? E você tá com um pedaço HD é uma saga na vida de todo mundo que trabalha nessa área. Porque você ganha R$2.000 e gasta 1.600 em HDs, né? É terrível. É isso. E é exatamente isso. E aí você precisa armazenar o negócio, né? Porque quem que vai armazenar o negócio, né? Você deixa lá no HD, né? E aí o HD é inútil, então é um gasto fixo que você tem de HDs. Mas, então, ele vai precisar de um computador. Aí entra a questão da placa de vídeo. Então, quem mexe com jogo, né, geralmente está mais acostumado a procurar a placa de vídeo exatamente. Um pouco melhor, porque é exatamente isso, né? O computador ele usa mais cálculo para poder criar... A placa de vídeo ela faz várias contas em paralelo, o processador ele faz uma por vez. Ele vai ser mais eficiente, a placa de vídeo vai ser eficiente para você fazer esse tipo de coisa mais rápido. Tanto que programas, como por exemplo o Blender, que é um programa 3D, free, que você gratuito. Ele é gratuito e ele é código aberto. Tá. Que significa que se você souber mais de programação, você pode entrar nele e alterar ele da forma que você quiser. O programa. Você tem questão de direito também, porque tem essa questão. Qual que é o direito que você tem sobre a imagem que é produzida por aquele software? Com o Blender você tem todo o direito sobre a imagem. É um software fantástico. E ele renderiza pela placa de vídeo. Quando eu troquei minha placa de vídeo, o tempo de render de uma mesma imagem foi de 3 horas para 15 minutos.
Entendi. É um aproveitamento, assim, bizarramente fantástico. Alguns softwares renderizam pela CPU, e aí ou você tem uma CPU muito boa, com muitos cores para trabalhar, ou vai demorar. Tá. Então você quer aprender a fazer um bonequinho, né, digital aí que anda e pula, né, para você fazer uma animação. Então você vai precisar de um computador com um processador relativamente razoável. Bom, né? Quanto maior, melhor, né? Quanto melhor. Isso. Só que você não vai poder pegar um computador pronto, né? Você não vai poder entrar numa loja e comprar um computador, você vai precisar montar um e né, que seja de acordo com a sua necessidade do que você almeja fazer. É isso. E aí você vai precisar aprender, né? Então você pode desde contratar um curso até... Tem muita coisa gratuita no YouTube, né? Tem uns canais muito bons. Quer recomendar 3, 4 canais aí? Que você pode... Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa de qualidade. A maioria tá em inglês. Então, se você sabe inglês, você já tem uma vantagem muito grande, porque achar tutoriais em português é um pouco mais difícil. Verdade. Se for em português, tem o Cine Café, né? Que você mesmo já deu algumas aulas lá de efeitos visuais. Ou você tem o Udemy, né? O Udemy geralmente vem... Sim, você consegue umas promoções, uns cursos por R$20. R$20, como montar o nosso Blender. Você vai ser autodidata, né? Você vai ter que ficar assistindo e fazendo até rolar. Para After Effects, isso é clássico. Eu acho que todo mundo hoje que estuda After Effects passa por lá. Videocopilot.net é um site incrível que tem tutoriais. Então, agora pela interface do site está um pouco mais difícil de achar, mas você ainda acha lá tutoriais, tem um treinamento básico muito legal, você consegue fazer muita coisa lá. Para Blender tem um canal que se chama Blender Guru, que é um canal australiano muito bom, e um canal chamado CG Matter, que é um pouco mais recente, que é muito legal também. O CG Matter já é mais avançado. O Blender Guru, o CG Geek, eles já vão ter coisas mais voltadas para iniciante. Entendi. Aí você vai investir, sei lá, 40 horas, né, mais ou menos, para começar a mexer com After Effects da vida, começar a mexer, né, fazer uma cadeira, né, a sua famosa fazer uma cadeira no Blender, né? Você tentou me ensinar essa porra, nossa, meu cérebro fritou em 20 minutos. Mas porque eu não tinha, né, a base que você já tinha quando você começou a mexer naquilo, sim, né, quando você começou a me ensinar. Então, eu vi naquele momento que eu estava completamente despreparado pra fazer uma cadeira no Blender, eu precisava mexer muito no After Effects pra chegar lá. E eu fiz essa questão, tanto que hoje eu sei bem mais do que After Effects que eu sabia naquela época. Naquela época eu não tinha nem instalado no meu computador. Então você começa a achar esse caminho, né? Tipo, o que eu preciso? Sim. Qual que é a minha necessidade? É fazer um letreiro que pode voar? Então é mais você saber... tem umas coisas que você pode baixar prontas também, né? Você pode comprar coisas. Tem plugins é mais prontos. Questão de você saber mexer no programa, né? Pra manipular aquilo. A interface básica. Exato. Pra você saber manipular aquilo de uma forma razoável. Tem templates. Eu sempre sou péssimo pra mexer com os templates, porque o template ele é ótimo pra fazer o que o cara que fez o template imaginou que você fosse fazer. Só mas que eu quero fazer mudar... o que eu quero. Aí você tá fudido, aí é um saco. Aí você vai ter que reaprender, né? É quase uma engenharia reversa. É quase uma engenharia reversa do plugin e é um porre. Eu já fiz isso também. Eu fico pensando, putz, será que é mais fácil eu passar as 40 horas aprendendo a fazer isso do que, né, ficar 6 horas fazendo engenharia reversa, não aprender porra nenhuma, né? Porque no final é alquimia. São 6 horas, né? que você perde. Você fica lá 6 horas, sai o que você queria, mas você não sabe como, né? Se tivesse que reproduzir... você vai ter que passar 5 horas. 5 horas de novo. 5 horas e meia. É terrível isso, né? Então, acho que essa questão do aprendizado no que a gente faz é muito importante, né? De você estar sempre estudando. Sim. Tá sempre investindo tempo em... Principalmente se você quer ir pra parte de tecnologia, porque, por exemplo, agora estão começando a surgir programas que usam inteligência artificial. Certo. Pra fazer efeitos. Tem programas que você já faz o desenho usando inteligência artificial. Eu tava lendo sobre o Senhor dos Anéis, né? Que eles foram a Weta Digital, né? Que é a empresa que o Peter Jackson, acho que ele fundou, né? Eu não sei direito, não quero falar besteira, mas é do Peter Jackson. A gente fala do Peter Jackson, né? Eu fico meio assim, né? Sei, do Peter Jackson. Mas eles foram a primeira empresa a usar a inteligência artificial para animar multidões. Então, isso é uma tecnologia que você tem já. Isso é uma tecnologia que vem do videogame. Certo. Inclusive, para o mundo indie, tem alguns projetos hoje feitos com motor de animação, feitos com motor gráfico de videogame. Porque você consegue resultados incríveis. A galera que é gamer sabe que você consegue resultados incríveis usando motor gráfico
ou da... O motor gráfico é um engine. É uma engine de renderização. O trabalho dele é você pegar o mundo 3D e transformar aquilo em uma imagem. Tá. Então ele tem vários atalhos aí que ajudam a fazer isso. A fazer o videogame em tempo real, né? E aí você tem diversas empresas que competem entre si pra tentar ter o melhor motor, o melhor engine. Tem duas engines de videogame que são os top de linha, são a Unity e a Unreal. E as duas, se eu não me engano, as duas, elas têm uma política interessante que elas são gratuitas se você tiver um lucro ou um financiamento abaixo de $100 mil por ano. Legal. Então, se você em casa ganha menos que $100 mil por ano, que nem basicamente todo mundo... Todo mundo aqui baixa essa porra, divirta-se. Mas, enfim, aí você vai precisar desse computador, você vai precisar investir as horas para aprender o Blender. Então, principalmente Blender e After Effects, né? Dependendo do que você quiser fazer, eu acho que é mais isso. Eu recomendo, começa com After. Porque ele é um software bem simples. A quantidade de coisa que você pode fazer que você consegue resolver com pouco esforço no After compensa que você... É verdade. Que você aprenda. Concordo. O After, ele é muito dependente de memória RAM no seu computador. Correto. Mais até do que a sua placa de vídeo. Então a gente tá falando aí... Então vamos dar uma configuração mínima. Me fala a configuração do seu computador atual. A configuração... O meu computador atual, ele é uma gambiarra de fodida. Perfeito. Eu tenho 2 Intel Xeon. Tá. São 2 processadores de servidor que eu comprei de segunda mão no eBay. Perfeito. E uma placa com 16 GB de RAM. Tá. E uma placa de vídeo NVIDIA 1050 Ti. Tá. É uma placa de vídeo que tem um custo-benefício bom. Ela não é uma placa de vídeo genial por nenhum critério, mas ela faz o trabalho. E... vai ficar... E assim, a cada melhora que você tiver de placa de vídeo, menos tempo você vai passar fazendo os cálculos, ou menos tempo você vai passar renderizando. Exatamente. Né? Desde exportar um filme, né, até você criar um efeito visual completamente novo em 3D. Exatamente. Perfeito. Você vai precisar de 2 telas, porque é impossível fazer o que a gente faz com só uma tela de computador. Eu uso uma tela. Você usa uma tela? Eu uso uma tela, não tem... Você pode dar... Porque você tem várias janelinhas, você pode dar zoom em todas elas. Então, eu adoraria ter 2, mas hoje, pra mim... como eu pretendo mudar de país, como eu pretendo ir pra fora do Brasil, eu não quero comprar um monitor porque é uma coisa que eu não vou conseguir levar. Você vende a custo pra mim depois, não tem problema. Tá tranquilo, eu posso usar mais um monitor, não tem problema. Daqui a pouquinho o James vai ter 50 monitores. Nossa, eu adoro monitor, cara. Eu deixo... Se eu pudesse ter 50, eu teria, de verdade. Eu preciso de monitores. Eu tenho que ter uma tela lá só pro WhatsApp, sabe? Não, ia ser ideal. Mas eu também faço tudo no computador, né? Todos os meus empregos giram em torno do meu computadorzinho. Então, é algo que eu sempre bato nessa tecla, né? Pô, você vai precisar de um investimento inicial aí, que é no computador, né? Sim, com certeza. E ele abre muitas portas, né? Porque vai aparecer, alguém precisa editar esse filme pra mim, né? Pode muito bem ser eu. Né? Pode ser eu, só que, né? E aí, né? Aí você começa a aprender coisas que você normalmente não mexeria porque você tem o computador, né? Comecei a mexer com, sei lá... E você ter noção desse tipo de coisa, de pós-produção, de efeito, de uma área mais técnica mesmo, isso te possibilita... Eu conheço muita gente que falava pra mim há um tempo atrás... Eu, quando eu tenho as minhas ideias, eu já penso em coisas que você não precisa de efeito pra fazer, mas hoje já tá colocando efeito no filme. Porque me conhece, né? Mas se você tiver mais gente, por isso que eu tenho um pouco essa... Eu sei que eu pareço pastor pregando isso, mas aprendam pelo menos o básico de After Effects, porque é a plataforma, é a gateway drug pra efeitos. A gateway drug pra efeitos. Não tem muito jeito. Aprendam isso porque aí você consegue aumentar a escala do efeito, né? Eu tô fazendo inclusive eu tô fazendo um curta agora, que a produtora me chamou e eu falei, olha, eu consigo fazer os efeitos que você pediu pra eu fazer, mas eu não consigo fazer sozinho. Vamos juntar uma galera pra eu ensino e a galera faz? Legal. Resolveu. Eu fiz um sinal de positivo no rádio. Isso foi idiota. Ninguém ouviu o meu sinal. Rádio. Legal. O James olhou pra mim, você é retardado, cara.
Eu já pensei, como é que eu vou explicar agora a cara que você fez, né? Porque você fez a cara justamente porque não tinha como verbalizar ela. Né? Exatamente. Então, agora sobrou pra mim verbalizar a cara que você fez. Verbalizamos mais ou menos aí. Não, legal. E assim, é que nem voltamos a falar do James Cameron, né? Ele é o cara que, né, ele sabe fazer storyboard, ele sabe fazer arte conceitual. Quanto mais você souber fazer, mais você... melhor capacidade técnica você vai ter até pra você comunicar com as outras pessoas. Eu quero que você faça exatamente isso. Exato. Beleza, pois não. Por quê? Porque eu preciso da luz assim assado, porque eu já tenho em mente o resultado final, né? Que vai acontecer. O pós que eu vou trabalhar. Perfeito. E um bom exemplo disso é aquele filme Ex Machina, né, que até ganhou o Oscar de efeitos visuais. Né? E eles fizeram a roupa dela já com uma textura que dava pra fazer o tracking. Né? Sim, porque toda forma de tracking se baseia em pontos de contraste, na verdade. Então, daquilo que eu falei de segue o nariz do James por aí, isso vai seguir porque o nariz é um ponto de contraste alto, o computador compara nos frames a seguir e ele acha os pontos de contraste. Então, como o personagem dela é um androide, né? E ela tem metade do corpo vazado, né? Sim. Eles iam ter que substituir aquilo em toda a cena. É né? um trampo de... chama rig removal. Você removeu alguma coisa que tá... E esse é um bom exemplo de um que foi feito certo, né? Que eles conversaram com quem ia fazer... E tentaram entender e tal. Ó, qual que é a necessidade de pós e colocaram isso dentro da personagem, né? Então, exatamente. Ela é um tracking ambulante. Por isso que eu falo que o efeito tem pré-produção. Porque você pensar... se você só tentar engajar a pessoa do efeito depois da coisa filmada, era pra ter filmado, agora fudeu. Então, você até não sabia disso, mas eu tava te contando do Chappie, né? Que é um filme que fizeram isso errado, assim. Tipo, eles botaram o cara lá atuando, botaram ele numa roupa de mocap, mas ele tava nem aí, tipo, fizeram tudo errado, assim, tudo. E 100% do filme eles tiveram que fazer à mão. Tiveram que animar na mão. Lá. Sempre dá pra você fazer na mão, só que geralmente você... Dá um trabalho da porra, né? Dá um trabalho da porra, e esses atalhos existem pra você não ter... pra coisa ser fazível, inclusive, né? Sim. Porque a cada hora que o cara vai ter que ficar lá animando na mão, também você tá gastando dinheiro, né? Dinheiro absurdo. Do filme, né? E roupa de motion capture também não vem de graça, então... O bom exemplo de um motion capture bem feito é o Piratas do Caribe, né? Aquele com o cara dos tentáculos lá na boca, né? David Jones, exatamente. Porra, nossa, eu lembro de ter visto aquilo na IMAX, cara. E é um... lindo, cara. É um filme que se sustenta, né? Nossa, tranquilo, você assistiu. Visualmente falando, assim, o resultado, ele é E aqueles tentáculos são difíceis de renderizar justamente por conta do subsurface scattering deles. E da animação, né? Cada um tem uma vida, né? Todos eles se mexem. Né? São como cabelos vivos, assim, né? Então... E o difícil nisso, no caso, é uma coisa que Polar Express, por exemplo, teve alguma dificuldade, é você ter um cálculo da colisão do tecido da roupa com ele mesmo. Senão porque o objeto 3D, ele... você precisa explicar pro computador que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Entendi. Porque senão, se você falar pro computador, esse cubo tá aqui e essa esfera tá metade dentro do cubo, o computador fala assim, pois não. Então, eu vi uma coisa muito parecida no Making of dos Incríveis. Eles estavam falando sobre a produção do filme. E o cara, acho que era o roteirista, né? Ele falou, não, porque eu contava pra eles que ia ter uma cena que o trem ia descarrilhar, ia explodir, aí ele ia lá e pegar o trem e levantar e salvar todo mundo. Eles olhavam e falavam, tá, beleza. E aí eu falava, tá, tem a cena que ele passa a caneta pela camiseta. E toda a mesa parou e falou, não, peraí, o que você tá falando? Como assim, colocar uma caneta através de uma camiseta? Você é louco, é muito, né? Mais complexo, em termos de... Então, na cabeça dele, né, tipo, a cena do trem explodindo vai ser difícil e isso vai ser fácil. E era o oposto, né? Tipo, não. O trem explodindo é uma das coisas que eu falei, né? Você joga dinheiro nisso, o problema vai embora. Agora, esse outro não, né? Esse outro você tem que reinventar a roda pra... É uma questão tecnológica mesmo, bizarra. Bom, estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria agradecer você, Pedro Martins. Passa rápido, né, cara? É uma delícia, né? Eu vi aqui toda a segunda-feira e falar sobre filmes é uma bênção, cara. É muito gostoso. Pena que a Babi não tava aqui, mas eu espero que você volte pra gente falar sobre filmes trash. Gostaria de fazer uma sessão só de filmes trash com você. Ficaria muito feliz. Você pode até escolher os filmes, a gente assiste eles, então escolha os mais trash possíveis, assim, porque vai ser um programa super engraçado, divertido. Mês que vem?
Pode ser? Podemos fazer. Fechou. Recebi o convite exatamente agora. Já está Vamos fazer, não sei quando mês que vem. Eu convido no ar pra você não ter como recusar, entendeu? Porque aí você é cuzão que não vem. Semana que vem continuamos a nossa saga de assistir e comentar todos os melhores filmes nacionais já realizados. Queria agradecer o Gabriel Pazotto, nosso sonoplasta, trabalhador técnico, operação de mesa, faz toda a parte que ele que escolheu a musiquinha do Chapolin pra ele mesmo. E eu gostei do efeitinho de cavalo quando o Jamie fez isso. Você fez isso foi rápido, né? O chicotinho foi... Nos siga no @cinedestilado pra concorrer a muitos prêmios. E é isso, galera. Toda segunda-feira, 5 horas, Cine Destilado. Até semana que vem, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.